estamos anunciando novas medidas para retardar ao máximo o avanço da epidemia do coronavírus em nosso estado. Fala galera, estamos aqui de volta. Nossa quinta aula, agora mudando um pouquinho de foco, né? Então, até o momento vocês tiveram várias aulas teóricas, comigo tiveram aulas de matemática básica, já viram razão, proporção, função afim, função quadrática. E aí, em todas as aulas, eu fui passando uma listinha de exercícios para que vocês pudessem responder e tirar dúvida durante as lives. Bom, nessa quinta aula, eu pretendo resolver algumas questões de função do primeiro grau, que é a nossa função afim, e função quadrática, que é a nossa função do segundo grau. A resolução dessas questões se dá para que vocês possam visualizar e perceber o que deve ser identificado na questão para decidir a melhor forma de resolvê-la. Antes de mais nada, curte o vídeo, compartilha assim que for possível, divulga para todo mundo, chama o pessoal da tua turma para assistir, marca a gente, né? @josé.radamés e quarentenacpv também na hashtag. Marca a gente, faz aquele print bacana, mostra que você está estudando, porque isso é importante para a gente e para você também como uma preparação, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá iniciar os trabalhos. Bom, não funcionou. Foi. Primeira questãozinha, questão do Enem de 2018. É uma questão que trata de função afim, tá bom? Então deixa eu só voltar aqui. Pronto. Questãozinha do Enem 2018, questão que envolve gráfico. Todo gráfico que tiver uma reta como esta, você já vai perceber que é uma função afim. E aí cabe a você saber qual é a melhor forma de resolver o problema. Para quem estiver esquecido ou esquecida, a função afim é aquela que é chamada de função do primeiro grau. E ela tem o seguinte formato: f de x é igual a ax mais b. É dessa funçãozinha que a gente está falando, tá? Onde nós temos uma função f de x, pode ser qualquer letra aqui fora, né? Uma outra maneira que ela pode vir representada, que é exatamente como a questão traz aí para a gente, y igual a ax mais b. São as duas maneiras que a nossa função afim ela pode ser representada, mas é exatamente a mesma coisa, é exatamente a mesma função. Considerando isso, vamos dar início aos trabalhos, né? Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de teste até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, vertical, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, horizontal. Pergunta-se, a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é: simplesmente foi te dado o gráfico e ele quer que você diga, através desse gráfico, qual é a função que foi possível para construir o mesmo. Então, qual é a função que, quando a gente começa a resolver, constrói essa reta, constrói esse gráfico que está aí? Primeira coisa que a gente tem que fazer, já que é função afim, eu vou olhar o ponto de início e final desse gráfico para verificar se, olhando essas duas coisas, eu já consigo deduzir algo. Aí observa, o primeiro ponto nesse gráfico, eu vou fazer um exemplinho aqui do gráfico, tá? Só destacando os pontos de interesse, tá bom? Então considera que essa aqui é a nossa reta, que representa o gráfico. Temos aqui em Y o ponto inicial, né? Y, X.
e temos aqui em x o ponto final. Observa que aqui em y o gráfico começa em 50 e nós temos aqui o zero, que é o cruzamento dos eixos. E aqui no final nós temos o valor de 500 para x. São esses os pontos ou esses os valores que nos interessam. Porque se a gente olhar direitinho, o gráfico ele inicia no ponto, vou chamar esse ponto aqui em cima de A e esse aqui de baixo de B, só para facilitar a vida. As coordenadas do ponto A são os valores 0 e 50, considerando que a gente está falando do par ordenado XY, tá bom? E as coordenadas do ponto B são os valores 500 e 0. Primeira informação que a gente tem. E aí, por esses valores de ponto que nos foram passados, já é possível, logo de cara, substituindo as coordenadas do ponto A na função afim, determinar qual é o valor do B dessa função. E é isso que a gente vai fazer. Ó. Então, eu vou dizer que o valor de y, que é 50, vai ser igual ao valor de A, que a gente não conhece ainda, vezes o x, que foi 0, mais B, que é o valor que está do nosso termo independente, né? Então, qualquer número vezes 0 vai dar 0. Então, a gente já fica com a igualdade de que 50 é igual a B. Primeira conclusão que a gente tira. Uma vez que a gente já sabe quanto vale B, na função afim, a gente vai pegar a outra coordenada de B, onde o x foi diferente de 0, para determinar o valor de A. E assim a gente substitui na função também. Então teremos 0, que é o valor de y no ponto B, vai ser igual a o valor de A, que é o que a gente deseja, vezes 500, que é o valor de x, mais 50, que é o valor de B. Como eu quero determinar o valor de A, primeira coisa que eu faço, esse 50 ele vai mudar de lado. Então, menos 50 igual a 500 vezes A. Se o 500 multiplica, muda de lado, dividindo. E aí teremos, então, menos 50 dividido por 500 é o valor de A. Simplificamos para facilitar a vida, ó, um 0 do 50 e um 0 do 500. 5 por 50. Se eu dividir todo mundo por 5, eu vou encontrar menos 1 sobre 10 igual a A. E substituindo na nossa função afim o valor de B pelos números calculados, iremos determinar que y vai ser igual a menos x sobre 10 mais 50, que é exatamente o gabarito da questão, que a gente pode observar ele na alternativa B, que é a nossa resposta. Beleza? Então observa, só para tirar essa dúvida, ficou menos x sobre 10 pelo seguinte, ó. Quando eu pegar o menos 1 sobre 10, que é o valor de A, menos 1 sobre 10, e multiplicar pelo x, eu multiplico só a parte de cima. Então eu posso escrever menos x sobre 10. Por isso que nós temos este formato. Beleza? Vamos para a próxima questão. Ó, seguindo aí os professores do curso, né, que é tudo um bando de mágico, então eu vou fazer uma mágica também, tá? Vocês vão perceber que o quadro ele vai, ó, sumir. Questão 2. Também questão de função afim, só que aí observa que a diferença, apesar de ter um gráfico também, é que agora ele não quer mais a função. Ele quer um valor numérico, um valor de resposta que atenda às condições do problema.
Vamos ler rapidamente só para você perceber como é que funciona. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Pergunta-se: nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade? Observa, se atingir o nível 0, significa que ele quer saber quando é que o valor de y vai ser igual a 0, tá bom? Se a gente observar aí, existe uma certa proporcionalidade que, se a gente usar conceitos de progressão aritmética, a gente consegue resolver essa questão também. Mas a gente vai deixar para ver a progressão aritmética um pouquinho mais para frente. Vamos só fixar o conteúdo de função afim, beleza? Então vamos lá. Tem um gráfico da mesma forma, e aí coloquei uma outra questão de gráfico que foi de um outro Enem, só para você ficar atento e atenta ao seguinte. Esse gráfico, quando a gente olha o cruzamento dos eixos no plano cartesiano, e aí novamente eu vou usar a mesma ideia do anterior, tá bom? Vou destacar somente aquilo que é interessante para a gente, quando eu fizer o desenho do gráfico. Só colocar uma cor melhor para vocês verem. Então tá aqui, ó. Bom, considera esse o eixo do nosso plano cartesiano. E aí, se você olhar direitinho, o gráfico ele inicia ali à direita num valor de 30%, é isso? Só visualizar aqui, isso, 30%, beleza? Então, ó, eu tenho aqui em cima em Y, 30%, que é o nosso eixo Y, aqui o nosso eixo X. Só que no ponto de cruzamento que o gráfico apresenta aí pra gente, o valor aqui embaixo é 1 e não 0, como vocês estão acostumados a se encontrar ou a encontrar nas questões que envolvem plano cartesiano. E é exatamente pelo fato de ter esse valor 1 que vocês devem atentar todas as vezes que forem ler questões da prova do Enem. Beleza? Então, destaquei o nosso primeiro ponto, 30 para Y, 1 para X, e aí vou traçar o nosso gráfico aqui bonitinho, tá bom? Só ampliar um pouquinho o nosso plano cartesiano. E o nosso segundo ponto, ele será composto pelos valores 10% e 4 meses. Pronto. Só confirmar. Desculpem, 6 meses. Tá aqui. Da mesma forma que fizemos anteriormente, nós vamos destacar os valores desse ponto. E aí, como eu fiz anteriormente, vou nomear o ponto para facilitar a vida, tá? Então eu tenho aqui o ponto A. E esse aqui embaixo eu vou chamar de B. Coordenada dos pontos. A tem a coordenada 1 e 30. E B tem coordenadas 6 e 10. Lembrando que é par ordenado e a ordem é sempre valor de x primeiro e y no final. E aí, para essa questão específica, nós vamos utilizar um conceito lá da geometria analítica chamado coeficiente angular, que vai facilitar para a gente, primeiro, encontrar qual foi a função que permitiu a criação desse gráfico, e aí, em relação a isso, calcular o tempo que a questão nos pede. Considerando isso, então faremos o seguinte. O conceito da função da geometria analítica diz para a gente assim, ó, que o valor de A de uma função afim, ele pode ser encontrado se a gente fizer a seguinte divisão. O valor de y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. O que danado é isso, professor? Observa que eu tenho os pontos A e B. Então, aqueles valores em que
o x ele for menor, nós vamos chamar de x1 e em consequência teremos o y1. E o valor em que o x for maior será o nosso x2 e o nosso y2. Então observa, nós temos aqui x1 para o número 1 e y1 para o 30. E temos x2 para o 6 e y2 para o 10. Substituindo isso na nossa relação, como eu falei, apoio lá da geometria analítica, o valor de A vai ser igual a 10 menos 30. E eu vou dividir isso por 6 menos 1. E aí vou fazer as subtrações para poder finalizar a nossa continha. O valor de A, então, vai ser igual a menos 20 dividido por 5. E aí a gente já pode concluir que A é igual a menos 4. Determinei o valor de A, posso agora determinar o valor de B também. E aí calcular aquilo que a questão pede a gente. Calculando o valor de B, teremos a seguinte relação. Preciso escolher um desses dois pontos. Para substituir na relação de função afim, lembre-se que a função afim é aquela em que y é igual a ax mais b. Portanto, vou escolher os valores do ponto B para substituir ali, tá certo? Teremos a seguinte igualdade. 10, que é o valor de y no ponto B, vai ser igual a menos 4, que é o valor de A, vezes 6 mais B. Beleza? Calculando isso, 10 vai ser igual a menos 24 mais B. Então eu tenho que, se está menos 24, vai mudar de lado mais. Logo, 10 mais 24 é igual a B. Pode concluir. 34. Fiz isso, eu chego na minha função afim, que vai ser y é igual a menos 4x mais 34. Ele pede para a gente em quanto tempo o nível vai ser igual a zero. O nível igual a zero é y igual a zero. Então a nossa igualdade vai ficar 0 igual menos 4x mais 34. Preciso agora isolar o x nessa relação. E aí teremos a seguinte igualdade. Trazer para cá, tá? Menos 34 igual a menos 4x. E aí eu posso dizer que menos 34 dividido por menos 4 é igual a x. Ao efetuar a divisão, a gente vai encontrar 8,5 igual a x. Aí você vai dizer, mas professor, no gabarito não tem 8,5. Mas olha que ele parou ali em 6. E esse tempo que a gente calculou, ele está em meses. Então, eu preciso de 8,5 meses e já se passaram 6 meses. Quantos meses nos faltam? 2 meses e meio, exatamente como se encontra na alternativa A. Beleza? Então, essa é a forma de resolução, utilizando o apoio, como eu disse, da geometria analítica, que é uma das maneiras que a gente pode resolver questões de função afim. Bacana? Então, ó, dá uma pausa no vídeo, espera a mágica acontecer novamente e aí nós vamos resolver mais um problema, beleza? Então, ó, vamos lá. A gente vai partir agora para a função quadrática, a função do segundo grau. Lembrando, é aquela função, ó, em que f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Vocês precisam ver a cara da produção ao se deparar com essa relação. Cara de desespero. A produção está chorando aqui. Mas não se preocupem não, produção, que a gente vai resolver e vai solucionar isso com tranquilidade. Beleza? Lembrando que além dessa relação, a gente precisa... Nós temos, na verdade, mais 4 relações que são possíveis de serem utilizadas na função quadrática. Primeira delas, o cálculo do delta. B ao quadrado
menos 4 vezes A vezes C. A famosa fórmula de Bhaskara que vocês amam, o professor de vocês lá do 9º ano, do 8º ano fazia: meu filho, resolva essa expressão, essa equação de segundo grau. Você dizia: tá certo, professor, tenho tesão nisso. Pronto, a gente vai usar ela também, tá? Que é, ó, menos B mais ou menos a raiz do delta, que é o nosso discriminante, dividido por 2A. E as outras duas relações, que são aquelas que a gente vai precisar também para resolver o problema, vou colocar até de outra cor para facilitar, é o nosso chamado y do vértice e x do vértice. Primeiro x, né? Seguir a ordem. X do vértice menos b dividido por 2a, 2 vezes a, e o nosso y do vértice, que é igual a menos o valor do delta dividido por 4 vezes A. Beleza? São essas 4 relações. Vamos para a questão agora. De acordo com conceitos administrativos, o lucro de uma empresa é dado pela expressão matemática lucro, né, igual a receita menos custo. Está aí a tradução de cada uma das letras. Uma indústria produziu X peças e verificou que o custo de produção era dado pela função C de x igual a x ao quadrado menos 500x mais 100 e a receita R de x igual a 2000x menos x ao quadrado. Com base nessas informações, determine o número de peças a serem produzidas para que o lucro seja máximo. Ó, tirando aquela dúvidazinha bacana que vocês têm: professor, quando é que eu uso x no vértice, quando é que eu uso y no vértice? Eu nunca sei, professor. Preste atenção. Olha aqui no final do problema, ele diz assim, ó: o número de peças para que o lucro seja máximo. Ele te pediu a quantidade de alguma coisa para tornar o lucro máximo. Toda vez que pede quantidade, a gente precisa calcular e aí, adivinhou? O x do vértice. Quantidades sempre é ligado ao x do vértice. E para calcular o x do vértice, menos b sobre 2a. Só que nesse caso da questão 5, a gente precisa pegar o x do vértice da função lucro, que é seguindo aquela regra lá de cima de receita menos o custo. Então, para chegar na função lucro, L vai ser igual ao seguinte, ó: coloca os valores da função custo, x ao quadrado menos 500x mais 100. Desculpem, isso aqui é o nosso custo. Primeiro a receita, tá? 2000x menos x ao quadrado menos da fórmula, tá bom? E o custo, ele vem entre parênteses: x ao quadrado menos 500x mais 100. Beleza? Toda vez que tem um parênteses, então eu tenho que mudar o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses, porque aqui no meio está um sinal de menos. A gente vai fazer essa leiturazinha de sinal. Logo, teremos a seguinte igualdade: 2000x menos x ao quadrado, menos com menos, multiplicação, sinais diferentes, a gente viu que é o quê? Sempre negativo, é só isso que eu tenho que observar. Então, menos x ao quadrado, multiplicação de sinais iguais, positivo, mais 500x, e multiplicação de sinais diferentes, sinal negativo. Fiz isso, os números que forem parecidos, tiverem a letra no mesmo formato, eu vou somar 2000x e 500x. Posso somar esses dois números. Menos x mais menos x, posso somar e repetir o sinal. Então teremos a seguinte igualdade, ó: menos 2x ao quadrado mais 2500x menos 100. Chegamos na nossa função lucro. É isso que a gente precisa. Então, se essa é a nossa função lucro, é só calcular o x do vértice para essa função, tá bom? Calculando o x do vértice, teremos menos b, portanto, menos 2500, dividido por 2 vezes a. 2 vezes menos 2, que é o valor de a. Lembrando que aqui é a, 2500 é b e 100 é o valor de c. Calculando isso, 2500
dividido por menos 4. Ao dividir isso aqui, iremos encontrar o resultado de, olha, 625, que você vai encontrar este gabarito na alternativa A, de amor à matemática. Portanto, esse é o gabarito. É assim que você vai identificar quando é x ou y do vértice. Observa que ele pediu uma quantidade. Pelo fato de ter pedido uma quantidade, a gente calculou o x do vértice. E aí, vou deixar um desafio para vocês, para que seja corrigido e apresentado o resultado na live dessa semana. Então, a próxima questão, bem parecida com a questão anterior. Aí observa, ele quer novamente lucro máximo, e aí eu te pergunto, a gente calcula x ou a gente vai calcular o y do vértice? Fica a pergunta. Não esquece de printar a tela, compartilhar com teus amigos, marcar o curso, me marcar. Pode mandar perguntas, fiquem à vontade, que aí na live a gente responde se você fez certo ou não, usando x ou y do vértice. Quarentena CPV, professor Radão, até nossa próxima aula. É só um estágio para dominação. Caras de pau. Nós vamos dominar.